Olá, meu nome é Diogo, eu sou professor de Direito na graduação e na pós-graduação. Eu vou falar um pouquinho sobre as emendas a tratados internacionais. Esse vídeo é um complemento a um vídeo anterior, no qual eu falei sobre o conceito de emendas a tratados internacionais. Então, na nossa disciplina, Direito Internacional Público, nós vamos observar que as emendas se diferenciam segundo a doutrina, tá? Porque as emendas possuem, em alguns casos, uma mudança de pequena amplitude. E, num outro caso, as emendas possuem uma amplitude maior, tá? Quando a emenda possui uma grande amplitude, ela pode vir a ser denominada até mesmo revisão de um tratado de direito internacional. Então, as emendas normalmente se referem, em sentido amplo, à possibilidade de uma emenda, em sentido estrito, ou de uma revisão. A emenda em sentido estrito significa que é uma modificação de pequena amplitude, enquanto a revisão significa uma modificação em grande amplitude, tocando inclusive, em alguns casos, matérias essenciais, modificações expressivas, envolvendo então as revisões, matérias centrais dos tratados. Vamos observar então, em decurso das emendas de direito internacional, 4 situações descritas pelo nosso caríssimo professor Paulo Henrique Portela, em seu livro Direito Internacional Público e Privado. Então, 4 situações decorrentes de uma emenda, respeitando-se sempre o princípio da soberania entre os Estados soberanos que firmaram o tratado. A primeira situação que nós vamos visualizar é naquela em que os Estados aprovam a emenda. Todos aprovam a emenda, então vale para eles a emenda a um tratado internacional. A segunda situação ocorre quando os Estados não aprovam a emenda. Então vai valer para eles o tratado na forma original. A emenda foi rejeitada nessa segunda hipótese. Já no terceiro caso, haverá para alguns Estados que aprovaram a emenda a validade dessa, e já para aqueles Estados que não aprovaram a emenda, valerá para eles, respeitado conforme foi dito o princípio da soberania dos Estados, o tratado internacional. Então poderá coexistir ao mesmo tempo, para alguns Estados que aprovaram aquela emenda, a emenda vale. Já para outros Estados que não aprovaram aquela emenda, a emenda não vai valer o texto original do tratado. Tá? Já no caso de um Estado, então a quarta situação, em que um novo Estado, adere ao tratado após a emenda, valerá a emenda em relação aos Estados que aceitaram, e não valerá a emenda, valerá o texto original, em relação àqueles que não aceitaram. Então, para aquele Estado que aderiu àquele tratado, ou seja, que chegou depois que o tratado já havia sido emendado, valerá e ficará bem nítida essa situação. Para alguns, perante aquele Estado que aderiu, vai valer a emenda. Já para os outros, que não aceitaram, respeitada a sua soberania, não vai valer a emenda e vai valer o texto original do tratado. Se você gostou dessa breve explicação, dessas breves palavras que visam facilitar a sua compreensão de um tema difícil, eu agradeço o seu like e peço que se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.